Então, pessoal, aula agora de padrões de candles, certo? E nessas aulas de padrões de candles, vai ser uma aula bem simples, bem rápida. Porque assim, existem várias formas da gente ler o gráfico, certo? E assim, os candles, eles são a forma mais simples da gente analisar o gráfico, né? E a gente vai ver que existem alguns padrões de candles, beleza? E assim, a gente vai ver que existem infinitos tipos de padrões de candles, né? Porém, os que eu uso são basicamente dois, né? Eu vou dividir aqui em quatro, que vocês vão entender como funciona, é bem simples e objetivo. Mas eu basicamente uso quatro. Se vocês pesquisarem padrões de candle, por exemplo, no Google, vocês vão achar infinitos tipos. Eu não recomendo muito que vocês foquem em si em padrões de candle, até porque padrões de candle de forma isolada não funciona muito. É todo um conjunto de análise em que os padrões de candles ali são só bônus, digamos assim. A gente vai ver que, na verdade, os padrões de candles eles nem vão influenciar na nossa estratégia, né? As aulas de estratégia serão as últimas que a gente vai ver. Vocês vão ver que padrões de candles nem vai influenciar na nossa análise. Porém, aqui na nossa análise não, porque na análise influencia. Na nossa estratégia em si, na nossa estratégia montada, certo? Mas é importante que vocês saibam esses principais aqui, certo? Então vamos começar, é bem simples e objetivo. A gente tem aqui o primeiro padrão, que eu chamo ele de candle de força para alta, certo? Quais são as duas características que esse tipo de candle tem que ter, certo? Primeira característica, fechamento próximo da máxima. O que isso significa? Significa, pessoal, que essa parte fina na parte de cima do candle, ele tem que ser pequeno ou inexistente, porque significa que o fechamento, ou seja, o corpo aqui da vela, ele está próximo da máxima, beleza? Segunda informação, tem que ter um corpo relativamente grande, ou seja, não pode ser um corpo fino ou um corpo meio quadrado, tem que ser um corpo retangular, certo? Deixa eu apagar agora isso aqui. Então é bem simples. O que o candle de força para alta ele nos simboliza? Simboliza que o gráfico tem força para subir, por isso o nome é candle de força para alta. Então vamos tentar dar um exemplo aqui. E a gente vai ver que é bem simples, toda hora a gente vai ver esses padrões, certo? Então, por exemplo, ó, vou dar 3 exemplos, certo? Para não consumir muito tempo. Ó. A gente tem esse candle aqui, ó, ele é um candle de força para alta, onde o fechamento dele foi próximo da máxima. A gente vê aqui que a sombra dela está bem pequenininho, ou seja, essa parte fina de cima da vela está bem pequena. Isso aqui simboliza o quê? Que o gráfico tem força de subir. Então a gente tem o corpo grande, que é a primeira característica, e a gente tem o fechamento próximo da máxima, que é a segunda característica, certo? E aí o gráfico vai lá e faz o que ele, digamos, nos disse, né? Que é subida. Então, outro exemplo a gente pode dar aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais nítido. Ó, esse aqui está um pouquinho nítido também. Então, vou botar aqui meu mouse em cima. Ó. Esse aqui ele tem o corpo longo, fechamento próximo da máxima, ou seja, força para subir. Então, basicamente é isso. Vamos aqui agora para o inverso desse candle, certo? Para o inverso desse exemplo. É bem simples. Candle de força para baixa, certo? Aqui, ó, o interessante é que essa primeira característica ela é o contrário da primeira característica do exemplo passado. Aqui a gente vai precisar que o fechamento seja próximo da mínima, certo? Da mínima. E esse candle aqui, pessoal, ele é preto. Deixa eu ver se eu consigo simbolizar ele aqui. Eu não vou conseguir, mas por ser um candle de força para baixo, vocês já imaginam que ele seja negativo, certo? Não precisa eu pintar aqui. Então vamos lá. Ó. E essa segunda característica se repete, certo? É um corpo relativamente grande. Então vamos aqui para os exemplos, certo? A gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente tem bastante exemplo aqui. Fica tanto exemplo que eu chego até me confundir. Mas eu vou dar aqui um aleatório. Ó, vamos falar desse candle bean aqui. Ele tem uma coisa interessante.
ele segue o padrão de corpo grande, ele tem um corpo muito grande, só que o fechamento não é tão próximo da mínima, certo? Mas chega-se a considerar ele um candle de força para baixo, certo? Por causa do corpo bem grande e o fechamento relativamente próximo da mínima. Quando eu falo fechamento próximo da mínima, eu poderia estar exemplificando com um candle desse, ó, corpo relativamente grande e o fechamento agora sim próximo da mínima, quase não tem sombra aqui na parte de baixo. Pedro, mas você não disse que esse candle simboliza que o gráfico vai descer? Sim, é um sinal. Galera, tudo que a gente vai ensinar é baseado em estatística, nada é certeza no mercado. Tá? Tirem o pensamento de certeza da cabeça de vocês, que isso não existe. Tá? Então aqui está um exemplo de candle de força para baixo, onde o gráfico não fez, né, o que ele prometeu. Ele subiu aqui, o candle fechou aqui, ó, ele chegou a subir aí 200 pontos. Né? Então vamos seguir aqui o nosso exemplo. Deixa eu colocar no lado mesmo. Tá? E esses dois últimos aqui são os padrões que eu mais uso, tá? Que é o padrão, que é o famoso martelo. A gente tem o martelo. Quais são as características que tem que ter o martelo? Uma sombra longa, certo? Na parte de baixa. Aqui a gente precisa de uma sombra longa na parte de cima. E corpo pequeno. Então, beleza. Esses aqui são os dois martelos que a gente vai trabalhar. O martelo, pessoal, primeiro, esse martelo aqui, ele significa reversão para cima, certo? Então, eu vou até colocar aqui uma setinha para representar aqui para vocês, ó. Certo? O martelo, ele significa uma inversão de tendência, certo? Quais são as duas características que precisa ter no martelo? Uma sombra longa na parte de baixo e um corpo pequeno, certo? E aí a gente tem o martelo invertido, que é o contrário, ele significa também uma reversão de tendência, só que agora para baixa, certo? A gente precisa de uma sombra longa na parte de cima e um corpo pequeno. Uma coisa interessante, só para enfatizar isso. O martelo, certo? Sem ser o invertido, o martelo mesmo, normal, ele significa que provavelmente o mercado veio de uma tendência de baixa e agora ele vai começar uma tendência para cima. E o martelo invertido significa o contrário, significa que o gráfico provavelmente estava vindo de uma tendência de alta e agora vai começar a cair. Vamos pegar uns exemplos aqui? E aí é bem simples, porque os martelos são os padrões de candles que mais vêm. Ó, então a gente pode pegar aqui esses dois topos. Ó. Vou pegar esse topo aqui, certo? E esse topo aqui, para dar um exemplo. E os dois têm o martelo simbolizando, né, essa reversão de tendência. Então a gente tem aqui, ó, um corpo pequeno, corpinho só de 50 pontos. Em número de pontos isso não influencia, tá, pessoal? O número de pontos não influencia no físico, na característica física. O que a gente precisa é só de um corpo longo, certo? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem corpo pequeno, sombra longa, certo? Martelinho, simboliza o quê? Martelo invertido, que provavelmente o gráfico estava vindo de uma tendência de alta e agora vai começar a cair. E realmente ele fez o que ele prometeu. Bem aqui, ó, nesse pequeno fundo, certo? Ele deixou um martelo normal, ou seja, corpo pequeno, sombra longa. Vale enfatizar que quanto maior essa sombra, quanto maior for essa sombra, mais forte o sinal desse martelo é, certo? Então aqui martelo normal, ó, dizendo que o mercado estava vindo de uma tendência de baixa e agora vai começar a subir. Então ele também fez o que ele prometeu. Aqui, ó, martelinho invertido, certo? Ou seja, mercado veio de alta, agora vai preparar para descer. Realmente ele fez o que ele prometeu. Então, esses daí foram os 4 tipos de candles, certo? Que eu uso no meu dia a dia. Como eu disse no começo da aula, padrões de candles existem infinitos, mas esses aqui são os que eu considero mais importantes e que de fato vai fazer parte das nossas análises. Não da estratégia em si, mas quem for analisar, por exemplo, suporte e resistência, vai ver que isso vai fazer bastante diferença, certo? Então vamos para a próxima aula, onde a gente vai falar de suporte e resistência.